Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26. Este versículo fala da seguinte maneira: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maravilhoso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela presença do Teu Espírito. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua fidelidade. Nós louvamos o Teu nome pela morte e pela ressurreição do Senhor Jesus. Obrigado, porque contigo nós sempre podemos contar. Por isso te adoramos, Pai. Por isso te agradecemos e colocamos em Tuas mãos as nossas vidas, pois assim pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pão e cálice. No dia de hoje nós estamos aqui também celebrando a ceia do Senhor. E nós fazemos esse momento como um momento memorável, um momento em que nós reconhecemos a bênção do Senhor, um momento em que nós reconhecemos, os nossos corações se alegram pela presença do pão e pela presença do cálice. A palavra do Senhor fala que na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele partiu o pão, Ele deu graças. Ele estava juntamente com os seus apóstolos, e a cada apóstolo, cada seguidor seu, Ele doou um pedaço de pão, fazendo questão de que eles estivessem concisos, que eles estivessem firmes, na certeza de que, assim como o pão havia sido dividido por eles, Jesus estava dividindo o seu corpo por todos aqueles que um dia viriam a confiar na graça e na misericórdia do Senhor Jesus. A Bíblia diz que semelhantemente, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice e disse: tomai, bebei, este é o meu cálice, este é o meu sangue, é a nova aliança, é o meu sangue que é dividido por vós. Fazei isto todas as vezes que o fizerdes em minha memória. Em memória de Cristo, pois, nós sempre comemos o pão e tomamos do cálice, tomamos o vinho. O pão e o cálice, sem que seja proferida uma única palavra, esses elementos anunciam uma verdade que está impregnada no coração da igreja, que está impregnada no coração dos servos. Ao vermos o pão, ao vermos o cálice, o simples fato de vermos os elementos, isso já traz para a gente momentos memoráveis, momentos preciosos, momentos gloriosos, porque esses elementos, eles representam a graça que está reinando sobre nossas vidas. Esses elementos representam a redenção que já está consumada, o perdão em Cristo Jesus. Esses elementos são símbolos de que o pecado já não tem domínio sobre a vida daquele que faz parte da igreja do Senhor. Esses elementos demonstram que a justiça eterna é introduzida no mundo, é trazida do céu à terra, através dos elementos que representam o corpo e o sangue do Senhor. Esses elementos ainda demonstram que o aguilhão da morte foi banido. Aquilo que poderia servir de força, de combustível para a morte, e entenda-se por morte a separação do homem com Deus, a separação espiritual, entenda-se por distanciamento entre o homem e Deus, o que poderia levar a morte a nos separar da gloriosa presença de Deus. A palavra de Deus diz que o corpo e o sangue de Jesus Cristo aniquilou. O sangue e o corpo de Jesus Cristo eliminou toda e qualquer possibilidade do pecado ter o domínio sobre a vida dos servos do Senhor. Os elementos ainda representam
a glória eterna que nos está assegurada. A palavra do Senhor diz que nós deveríamos participar da mesa do Senhor, tomando os elementos simbólicos, até que Ele volte, até que Ele venha. Um dia, segundo as Escrituras Sagradas, Jesus voltará. Um dia, segundo as Escrituras Sagradas, nós estaremos assentados com Ele, nós estaremos participando das bodas do Cordeiro, nós estaremos comemorando a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, e que agora, através dos elementos simbólicos na ceia do Senhor, nós podemos rememorar a revelação da graça do Senhor através da ceia do Senhor. A graça e a glória se revelam como um dom gracioso de Deus e do Cordeiro de Deus. A graça e a glória se revelam como a unidade do corpo. Agora somos um no Senhor. Agora somos um único corpo, somos um único rebanho, somos pertencentes a um único pastor, a um único Senhor. Quando Jesus, o Cordeiro de Deus, vier buscar a sua noiva, vier buscar a sua igreja, para juntamente com Ele celebrarmos a sua vitória sobre a morte, a sua vitória sobre o pecado, não haverá sequer resquícios de algum tipo de denominação aqui na terra. Não haverá espaço para nenhuma denominação no céu, pois que no céu entrarão apenas os remidos, lavados, os transformados no sangue do Cordeiro, no sangue do Senhor Jesus Cristo. O pão e o vinho são, portanto, elementos memoráveis, que eles conduzam a nossa alma no abrir e fechar de olhos. Há 2000 anos atrás, quando na cruz do Calvário estava começando a nova aliança de Deus com os homens, estava começando o novo atributo de Deus, a nova oportunidade que Deus estava dando aos homens, à sua igreja, através do poder do seu sangue. Que o pão e o vinho sejam símbolos de festa, de uma festa alimentada pelo próprio Senhor, que na noite em que foi traído, sentou-se à mesa da ceia e instituiu aquele momento como um momento de festa, como um momento de brado, como um momento de alegria. Não obstante Jesus saber e estar triste, pois sabia que sairia dali e seria crucificado, Jesus sabia, no entanto, que estava começando uma nova dimensão, um novo relacionamento de Deus com os homens. Deus estava dando agora aos homens, através do sangue do seu Filho Jesus, a única oportunidade de regresso à casa do Pai. Jesus estava nos dando a grande oportunidade de voltarmos para o lar que nos havia sido preparado desde a fundação dos séculos. Que o pão e o vinho sejam elementos memoráveis, desde aquela noite solene, até amanhã, do dia em que estaremos na presença do Senhor, lembrando-nos que a cruz já é algo do passado, e a glória que Jesus falou que viria, estaremos vivendo na presença gloriosa do próprio Deus. A ceia deve nos levar a bendizer ao Senhor, de uma forma muito bondosa, de uma forma muito graciosa. Devemos refletir em quem nós somos, o que nós fazemos, em quem nós cremos. Precisamos, através da ceia do Senhor, instituída por Jesus, como algo que a igreja deveria fazer para celebrar, algo que a igreja deveria fazer como motivo de alegria, como motivo de memória à sua morte, seguida da sua ressurreição. Mas para concluir,
Que a ceia do Senhor nos leve a bendizer o Senhor pela sua bondosa graça, instituindo, em vista a todas as nossas necessidades, um memorial como esse. Jesus sabia que teríamos e temos grandes necessidades. Ele sabe das lutas que empreendemos e que empreenderíamos no dia a dia, se não fosse a sua graça e a sua misericórdia. Com certeza nenhum de nós sobreviveria. E por isso ele instituiu a ceia do Senhor. Ele chama a igreja, ele chama os seus filhos para um banquete. Ele chama os seus filhos mostrando que a sua morte não é motivo de tristeza, ao contrário, a sua morte é o princípio da vida eterna prometida pelo próprio Deus. Que a ceia nos leve a ver diante da mesa do Senhor, mais do que em qualquer outra parte em que nós possamos estar, as nossas divergências como coisas do passado, como coisas que não devem alimentar a nossa alma, como coisas que não devem nutrir a nossa mente nem o nosso coração. Que a mesa do Senhor possa servir para mim e para você como um momento memorável em que o amor de Deus está nos convidando para banquetearmos diante do sangue de Jesus Cristo, pelo qual Ele nos tornou idôneos para nos assentarmos na mesa com o Cordeiro. Houve um momento, em uma dessas viagens que nós fizemos a Israel, em que um irmão que hoje já não está mais aqui entre nós, depois de celebrarmos a ceia do Senhor, depois de termos passado pelo túmulo do Senhor, e celebrarmos a ceia do Senhor, esse irmão me abraçou dizendo: pastor, se a viagem toda se resumisse apenas a este momento da ceia, já teria valido a pena viver esse momento. Se toda a viagem fosse apenas para rememorar a morte e a ressurreição do Senhor, já teria valido a pena. Porque dizia ele: hoje os meus olhos se abriram, hoje a minha visão se ampliou, de que um dia eu também estarei face a face com o Cordeiro de Deus. Um dia eu estarei diante daquele que esteve no túmulo. Um dia eu estarei diante daquele que ressuscitou. Um dia eu estarei diante daquele que é a razão da minha fé. Um dia eu estarei diante do Filho de Deus para celebrar a vitória dele e, consequentemente, celebrar a vitória sobre a minha vida, celebrar a vitória sobre a vida eterna que agora eu recebi através do poder do sangue do Senhor Jesus. Eu quero concluir esse momento. Houve um momento, a palavra de Deus fala lá no Antigo Testamento, houve um momento em que o conflito terminou e que Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão em nome do Senhor. Assim também o nosso Melquisedeque, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando terminou o conflito e conquistada a vitória, veio da ressurreição com pão e vinho, para fortalecer e animar os corações do seu povo, e soprar sobre o seu povo aquela paz que ele mesmo comprara com tanto empenho. Você não é uma pessoa qualquer. Você não faz parte de um grupo qualquer. Se você foi lavado no sangue de Jesus Cristo, se um dia você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você declarou de todo o seu coração, você foi recebido dos altos céus pela graça, pela misericórdia do Senhor. A ceia hoje para você, ela faz e tem um sentido diferenciado. A ceia do Senhor hoje manifesta que não somente você venceu, não somente você terá garantida a sua ressurreição, mas muito mais que isso, você é convidado pelo Senhor a celebrar as bodas do Cordeiro
quando um dia, levando a sua igreja, juntamente com todos os que fazem parte do seu rebanho espalhado na superfície da terra, todos estaremos glorificando o nome do Senhor, agradecendo a Deus pela morte e pela ressurreição do Senhor Jesus. O pão e o vinho nos tornaram agora imortais espiritualmente falando, porque ainda que o nosso corpo pare, ainda que o coração paralise, ainda que o cérebro paralise, ainda que haja a evolução para o óbito de qualquer pessoa, o nosso espírito estará com Deus. Aquele sopro que veio de Deus há de voltar para Deus para glorificar o nome do Senhor. E eu quero convidar você a baixar a sua cabeça nesse instante. Eu quero convidar você nesse momento a pedir ao Senhor que glorifique o nome de Jesus através da tua vida. Que este seja um momento em que, não apenas participando dos elementos, você esteja lembrando muito mais que participar dos elementos. Você sinta-se participante da mesa do Senhor, da promessa do Senhor, do plano de Deus sobre a tua vida, sobre a vida da igreja do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos pelo que os elementos representam para as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade. Te agradecemos, Senhor, pelo teu poder e pela tua bondade. Ó Deus, que a tua graça, que a tua paz encha, Senhor, o coração de cada um que está sendo partícipe deste momento de ceia. Não somente os que estão aqui, mas aqueles que também estão em casa. Que seja para a glória e honra do teu santo nome. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém.